De volta e já quero pedir que você aí de casa possa participar. O nosso WhatsApp é o DDD 86 99911 2111. É através deste contato de telefone que você pode enviar vídeos, fotos, mensagens e até áudios. Este material pode até ser utilizado como início de matérias da sua O Dia TV, canal 23.1. Participe! Olha só, pessoal, quero destacar agora que o estado do Piauí foi inserido em um projeto piloto que vai tratar sobre o monitoramento de barragens em todo o país. Pelo Piauí ter cumprido metas de segurança da Agência Nacional de Águas, ele ficou classificado para o projeto de ferramentas de gestão e o estado optou pela segurança em barragens. As que vão ser analisadas não são de grande porte, como a Mesa de Pedra, em Valença, Emparedado, em Campo Maior, a do Bezerro, em José de Freitas. São aquelas que não são atendidas pela política de segurança de barragens. No Piauí, são mais de 300. As barragens com parede com menos de 15 metros de altura ou 3 milhões de metros cúbicos de acumulação, né? Então, dentro dessa perspectiva, observando imagens de satélite fornecida pela Agência Nacional de Águas, nós identificamos mais de 318 barramentos de água com área em espelho d'água acima de 20 hectares. Dentre esses 318, nós identificamos quais são espelhos d'água natural e quais são açudes ou barragens. E vamos escolher 20 ou 30 para desenvolver uma nova metodologia de fiscalização dessas barragens. Foi disponibilizado um recurso de mais de R$900 mil para investimento e evitar eventos hidrológicos críticos. A gente aplica ele nos comitês de barragens, a gente utiliza para o custeio das ações da SEMAR, do Recursos Hídricos, com ida a campo, vistoria, fiscalização, compra de equipamentos, contratação de pessoal. Então a gente tem um plano de trabalho bastante bem definido, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é um conselho composto por diversos órgãos, universidade, usuários, cidadãos comuns, e dentro desse conselho é feito o plano de trabalho, que é aprovado pela Agência Nacional de Águas, e tudo isso é feito antes do repasse do recurso. Nosso compromisso é aplicar o recurso conforme foi aprovado no plano de trabalho. Esse recurso também vai ser aplicado na sala de situação, aqui da Gerência de Hidrometeorologia. Boletins sobre as barragens vão ser analisados e qualquer risco de rompimento pode ser avisado antes do perigo acontecer. O que seria esse evento crítico? A barragem está subindo o seu nível. Então, a gente expede um boletim dizendo que o nível da barragem está em certo patamar e que, tendo previsão de chuva, corre o risco de realmente essa barragem, de a barragem sangrar. Tá? Quando a barragem está seca, também a gente monitora no sentido de estar controlando as outorgas de água. Quando é pedida uma outorga d'água, se a nossa barragem já está com nível baixo, então essa água não é usada para determinadas atividades que não seja para o consumo humano. Até dezembro, a primeira etapa do piloto das ferramentas de gestão da Agência Nacional de Águas é finalizado aqui no estado. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, 20 a 30 barragens vão ser escolhidas a partir de imagens de satélite e vistorias. E a partir de agora estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor de História, Francisco de Assis Nascimento. Com ele nós vamos repercutir uma notícia que veio de Brasília, de que o dia 31 de março deste ano de 2019 deveria ser comemorado. Eu estou falando de uma data em que se lembra o golpe militar aqui no Brasil. Sobre esse assunto nós conversamos a partir de agora com o nosso convidado. Tudo bem, professor? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Quero saber do senhor na realidade, quero começar essa entrevista lhe perguntando, os nossos livros de história estão errados? Porque o que nós temos é que 31 de março de 64 foi um golpe da ditadura militar, o início da ditadura militar no Brasil. Mas para Brasília se entendeu-se que não. Nossos livros estão errados? Nós também fomos pegos de surpresa por um representante do cerimonial da Presidência da República, informando que o presidente não reconhecia o golpe de 31 de março de 1964 e, por causa disso, os quartéis dos diversos comandos do Brasil iriam realizar as celebrações alusivas a esta data.
de fato se produziu ao longo de muitos anos uma gama historiográfica muito significativa a respeito da análise desse período. De modo que os livros estão corretos. A interpretação feita pelo presidente de que no 31 de março teria acontecido uma revolução é o resultado de uma experiência produzida por parte dos militares, por parte da sociedade civil, de uma prática que foi socializada, de que no Brasil nós estaríamos sofrendo uma ação comunista, de que o João Goulart estaria se aproximando das esquerdas, iria promover as reformas de base, dentre as reformas de base a reforma agrária, e que por conta disso estaria exatamente afrontando o modus operandi daquela sociedade em 64. Por causa disso, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro no caso, faria essa revolução para evitar que a sociedade brasileira vivenciasse essa experiência que se aproximaria de um bloco socialista, tendo em vista que o Brasil se inclui no bojo de países que vivencia a chamada Guerra Fria, tendo a liderança no continente americano dos Estados Unidos da América. Vale ressaltar que o golpe civil-militar de 64 contou com a efetiva participação do governo americano, que injetou dinheiro aqui no Brasil. Basicamente, 30 milhões de dólares foi o resultado desse investimento do governo americano para custear a participação do Senado Federal aqui no Brasil, porque houve a participação de senadores, de políticos, houve participação do grande empresariado, houve participação inclusive da Igreja Católica, da Marcha da Família com Deus, especialmente da ala da Igreja Católica mais conservadora, houve participação dos latifundiários e também houve participação de parte da mídia. Então, alguns meios de comunicação se empenharam em criar essa imagem do João Goulart, que era uma imagem de um governante que promoveria as reformas, que seria um governante comunista, então estaria colocando o Brasil à mercê dessa experiência. De modo que o Exército Brasileiro atuou efetivamente e deflagrou da noite do 31 de março para a madrugada e no dia 1º de abril, o golpe civil-militar, que resultou em uma ditadura de 21 anos. Professor, a gente fala muito sobre golpe militar, mas pelo que o senhor está falando, a sociedade civil teve uma participação bastante importante nesse 31 de março. É isso mesmo, nós temos que ver este fato histórico como também, sim, responsabilidade da nossa sociedade civil? Com certeza. A sociedade, de modo consciente ou inconsciente, porque uma grande quantidade de pessoas, elas foram insufladas, foram influenciadas basicamente por conta desses meios. Uma propaganda que se socializou por diversas maneiras, muitos religiosos que propagaram esse medo do comunismo, e o comunismo de fato, na Europa e em outros lugares, produziu resultados nefastos. Então essa propaganda se disseminou em grandes lugares, em celebrações, em caminhadas, em reuniões de grupos. Então essa divulgação ela foi uma constante. Os meios de comunicação, de modo muito particular, o Grupo Marinho, o Grupo Globo de televisão e de rádio, jornal, propagou também essa vinculação associada à imagem do então presidente João Goulart. Os grandes empresários que naquele momento se viu diante de uma situação, marcadamente os empresários da indústria automobilística. Então, quando o governo americano injeta dinheiro aqui no Brasil para conseguir esse apoio, também promove o que eles chamam de Plano Brother Sun. O Plano Brother Sun é caracterizado ainda com a presença da Marinha Americana na costa brasileira para que, se o João Goulart resistisse, porque nem todos os integrantes do Exército Brasileiro participaram do golpe. Muitos militares também se colocaram numa posição defensiva em relação à ação do golpe, apoiando o João Goulart, então presidente. De modo que essa ação também foi punida. Então, não só civis, estudantes, professores, mas também militares foram vítimas da ditadura que aconteceu, que iniciou em 31 de março. É uma situação também para ser pensada. Então, a sociedade brasileira tem que repensar uma gama de experiências da sua história e também pensar a construção da própria memória
que se dá por esse contato com os fatos históricos. Professor, como é que o senhor acredita que vai ser a repercussão no nosso contexto atual, 31 de março de 2019, dessa possibilidade, que já caiu por terra, né? A realização desta solenidade no dia 31, rememorando este momento histórico do nosso país. O que o senhor acredita que vai trazer de resultados, de consequências para a nossa sociedade atualmente? Bem, é bom inicialmente destacar o seguinte aspecto. O que seria, na verdade, essa comemoração do 31 de março em 2019? Uma grande cortina de fumaça. O que, na verdade, o governo esconde é um problema grave que nós estamos vivendo no âmbito da política governamental, que é essa reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma previdenciária que não acontece. A ausência dessa reforma, que pode modificar esse cenário político, reverbera em uma série de conflitos, de modo que a sociedade se vê impactada com essa situação dessa total anomia do governo. Por causa disso, esse decreto representaria essa cortina de fumaça. Por outro lado, em 2019, diferentemente de 64, muitas pessoas já têm uma consciência mais clara do impacto que uma ditadura pode ter e das consequências da ditadura militar que aconteceu no Brasil, como aconteceu também em vários outros países da América Latina. E essa consciência diferenciada pode suscitar outras práticas, como, por exemplo, algumas revoltas podem acontecer, pessoas usando preto em sinal de luto, mas também pode suscitar várias palestras em escolas, discussões de filmes, produções de entrevistas, de documentários. Isso trará para o meio educacional especificamente uma experiência positiva. Alguém quer dizer, mas será que esse professor está defendendo que se deva comemorar? De modo algum. Essa experiência não é digna de comemoração. A ditadura militar brasileira, ela provocou mais de 6.000 pessoas mortas, pessoas que foram exiladas, pessoas que foram retiradas da sua família, os corpos nunca apareceram, crianças foram torturadas, adultos, estudantes. Então, toda essa experiência que nós vivenciamos demonstrou que a ditadura, na verdade, produziu na sociedade um trauma social significativo, que merece, obviamente, ser resolvido. Então, não é digno de comemoração, mas sendo ela sendo decretada pelo presidente da República, é possível que a sociedade brasileira aprenda ainda muito mais com a sua história, aprenda a resolver esses seus conflitos, vivenciar esse seu trauma e possa, a partir daí, ter um outro encaminhamento da sua própria história. Evitar que situações como essas voltem a acontecer. Exatamente. Um cardeal que atuou efetivamente na ditadura, denunciando essas práticas nocivas, foi o do Evaristo Arni. Dentre as práticas que ele desenvolveu, há um projeto muito interessante chamado Ditadura Nunca Mais. E é exatamente o apelo que se faz a todas as pessoas. Para que essas questões nunca mais aconteçam, é preciso que a história seja lembrada e é preciso que a ditadura não aconteça nunca mais. Professor Francisco, muito obrigado pela sua participação. Bom fim de semana para o senhor, volte sempre, tá bom? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Você de casa acompanha como foi a posse dos secretários Fábio Abreu e Osmar Júnior no Secretariado Estadual. Na manhã desta sexta-feira, 29 de outubro, em solenidade no Palácio de Karnak, o governador Wellington Dias empossou 2 novos secretários. O ex-deputado Osmar Júnior, do PCdoB, como secretário de governo, e o deputado federal Fábio Abreu, do PR, que assumiu o cargo de secretário de segurança. Na oportunidade, foi discutido o planejamento para a segurança no Estado e as políticas públicas de combate à criminalidade no Piauí. Rubens Pereira, que deixou a Secretaria de Segurança Pública, fez um balanço das ações realizadas em sua gestão. O novo secretário de governo, Osmar Júnior, deve trabalhar as pautas da reforma administrativa aprovada, mas que ainda não foi sancionada. Compareceu também à posse dos novos secretários o ex-secretário de governo, Merlong Solano, que assumiu recentemente o cargo de deputado federal. E no próximo bloco vamos falar de esportes. Recebo aqui em nossos estúdios Pamela Maranhão. Um minutinho só.